TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde a partir de agora será transmitida uma reunião da Comissão Permanente do Meio Ambiente aqui do Legislativo, que tem a presidência do vereador Luiz Rossini. E nessa reunião serão apresentados e discutidos 3 projetos de lei. Um deles é de autoria do vereador Rubens Gás, que obriga restaurantes, bares, lanchonetes, até vendedores ambulantes a fornecerem canudos de papel biodegradável ou recicláveis e hermeticamente embalados. Um outro projeto que será discutido nesta reunião é de autoria do presidente da comissão, vereador Luiz Rossini, proíbe o uso de herbicidas e agrotóxicos para capina química em áreas públicas e privadas na zona urbana de Campinas. E um terceiro projeto é de autoria do Executivo e que trata das diretrizes e os critérios para a compensação ambiental em Campinas. Boa tarde. Estamos iniciando aqui a reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara de Campinas, hoje contando com a presença de representantes de movimentos e entidades da sociedade para debater um projeto que está tramitando na Casa. Mas eu queria, inicialmente, anunciar aqui a presença do vereador Ailton da Farmácia, que é membro permanente da nossa comissão, e compondo a mesa conosco hoje a professora Emília Wanda Rutkowski, que é coordenadora do Fórum de Lixo e Cidadania da região metropolitana de Campinas e professora associada da Unicamp. Conosco também Maria Celeste Piva, que é membro do Fórum Municipal de Economia Solidária, a Cláudia Oliveira, socióloga do movimento Minha Campinas, Marcelo Coelho, também da equipe do Minha Campinas, e também acompanhando aqui a discussão, a Bruna Senedese, perfeito, desculpe, que é assessora parlamentar do vereador Rubem do Gás, que é autor do projeto, e que justificou a ausência porque ele tinha um outro compromisso. Mas ele disse que vai estar assim, ansioso, acompanhando os debates, né, sobre essa proposta. Quero já, assim, agradecendo a presença de vocês, e fiquei muito satisfeito quando fui procurado pelo Movimento Minha Campinas, né, no sentido de se oferecer para debater essa proposta. Mostrando que a sociedade tem acompanhado, está atenta e quer contribuir com a discussão, aprimoramento, com os debates dos projetos que tramitam na Câmara. Só para nós entendermos, né, o projeto ele foi protocolado, ele está sendo analisado e aguardando o parecer da Comissão de Constituição e Legalidade. Na sequência, ele tramitará pelas comissões de mérito e, obviamente, a Comissão de Meio Ambiente será uma das que irá se debruçar, analisar e emitir o parecer. Quando chegar o projeto à comissão, eu já vou designar o vereador Ailton da Farmácia como relator, né, que vai estar acompanhando o debate. E hoje essa discussão ela tem por objetivo colher, obviamente, informações, dados para subsidiar, né, o vereador Ailton da Farmácia e depois a Comissão de Meio Ambiente para a emissão do parecer. Está chegando aqui também o Carlos Alexandre, que veio nesse momento representando o Condemo. Eu queria convidá-lo também para compor a mesa. E já na sequência, só vou fazer a breve leitura do projeto, e aí, na sequência, a gente abre para que os componentes da mesa possam manifestar a respeito. Projeto de Lei 169/2018 obriga restaurantes, bares, lanchonetes, vendedores ambulantes e similares autorizados pela Prefeitura a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável ou reciclável individual e hermeticamente embalados com material semelhante.
Câmara Municipal de Campinas aprovou, eu, prefeito municipal de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei. Esse é o teor do projeto, né? Artigo 1º, obriga os restaurantes, lanchonetes, bares, vendedores ambulantes e similares do município de Campinas a usar e fornecer a seus clientes apenas canudos de papel biodegradável e ou reciclável, individualmente e hermeticamente embalados com material semelhante. Artigo 2º, descumprimento disposto da presente lei sujeitará aos infratores a pena de multa no valor de 500 UFIX. E artigo 3º, na incidência será cobrada a multa em dobro no valor de 1.000 UFIX. Artigo 4º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Reuniões, 11 de junho de 2018, assina o vereador Rubem Gás, vereador do PSC. Então, esse é o teor da proposta. Eu gostaria já, então, de abrir, na sequência, nós vamos começar da ponta direita, né, falando primeiro o Marcelo, que ele possa falar, e depois a gente vai colhendo as opiniões. Lembrando que essa reunião está sendo transmitida ao vivo e, obviamente, ficará o registro gravado para que a gente possa consultar futuramente. Então, Marcelo, fique à vontade. Bom, obrigado, vereador. Vou dividir a fala da minha Campinas aqui com a Cláudia para apresentar também por que nós estamos aqui. A minha Campinas é uma rede de mobilização. A gente busca que as pessoas, a população de Campinas, se aproxime das decisões políticas da cidade. Então, a gente fica de olho e mapeia os assuntos mais discutidos para criar oportunidades para que a população se aproxime e consiga influenciar diretamente nessas decisões, como essa dos canudos. Além disso, a gente faz parte de uma rede de cidades, a rede de nossas cidades, que é composta hoje por 9 cidades no Brasil. E esse assunto está sendo discutido em outras cidades. Inclusive, já foi aprovado no Rio de Janeiro, também com o Meu Rio, que é da nossa rede. Também está sendo discutido em Porto Alegre, São Paulo, Recife e... mas é uma tendência que está acontecendo no Brasil e no mundo. A Cláudia vai falar um pouco mais dos dados sobre isso, mas é conhecido que é uma tendência mundial reduzir essa geração de resíduos, e a gente sabe que 4% do lixo dos oceanos, se não me engano, é só desses canudinhos que a gente sabe que a esmagadora maioria da população não precisa desse material no seu dia a dia e não vai fazer falta, e ainda teria uma opção mais sustentável no lugar para o consumo nos bares e restaurantes. Então, a gente vem aqui buscando esse diálogo, inclusive uma pena que a SIC não está presente, para a gente poder dialogar e já encaminhar isso, mas fico contente de estar aqui para dialogar e pedir o comprometimento dessa comissão com esse projeto, que é muito importante para a cidade. Obrigado, Marcelo. Passar agora para a Cláudia. Aproveitando que você lembrou, a SIC enviou aí uma justificativa. Estava, na verdade, agendada a presença da presidente, Adriana Flose, mas ela teve um outro compromisso, disse que, infelizmente, não poderia comparecer. Mas ela tinha sido convidada e estava confirmada a sua participação. Passo agora para a Cláudia, então. Boa tarde a todos os presentes. Agradecer a oportunidade, à Comissão de Meio Ambiente pela oportunidade. Completando um pouco a fala do Marcelo, eu sou da minha Campinas e a gente vem acompanhando isso em outras cidades. Inclusive, a gente tinha uma proposta até de encaminhar isso via o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA, e a gente soube do protocolo do vereador, né, que está propondo aí o autor do projeto de lei. Eu acho que a gente trata aqui de proibir, né, o fim do uso do canudo plástico no município, e é uma lei importante porque a gente acaba discutindo também, junto com ela, a consciência ambiental que a gente precisa em pequenas ações do dia a dia que vão fazer com que a gente reduza o uso de plástico, né,
nas cidades, nos municípios. E eu vou deixar depois aí as pessoas mais especialistas na área contribuir com a questão dos dados e de como isso é feito nas reciclagens desse material, mas eu trouxe alguns dados que, inclusive, outras cidades também têm usado para levantar isso, para discutir com as câmeras das suas cidades, como Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro, que acabou de sancionar um PL dessa natureza. Eu trouxe alguns dados que eu vou falar rapidamente. Pesquisa sobre plástico no geral, no Brasil. Para a gente saber, esses dados foram levantados, o plástico ele é o terceiro material mais utilizado no mundo. Então, ele perde apenas para o aço e cimento. Calcula-se que, todo ano, 8 milhões de toneladas de plásticos vão parar nos oceanos. Campinas não está inserida numa cidade oceânica, mas a gente sabe que os nossos rios acabam desembocando para os oceanos e a gente é responsável por isso também. Estima-se que 21% do plástico brasileiro é reciclado. Isso ainda é muito pouco. O plástico passou a ser usado em larga escala a partir de 1950. A gente vê cada vez mais o uso de plásticos, né, nas cidades e no mundo. E 9% desse total foi reciclado, o que é muito pouco. E a gente percebe que a gente está falando de um item muito pequeno, que é o canudo plástico. Muitas vezes ele acaba se perdendo, ele é levado pelo vento, ele se perde na reciclagem, e a gente não sabe o quanto isso é também reutilizado, né, dentro da reciclagem. O plástico ele representa 13% do lixo brasileiro. E, no Brasil, a gente ainda tem poucos dados em relação a isso. Mas, em outros países, né, na Comissão Europeia ou Estados Unidos, eles têm estudos mais avançados em relação ao uso dos canudos, e estimula-se que são 500 milhões de canudos por dia, que é algo muito rápido, né? As pessoas acabam utilizando, principalmente fora de casa, nos estabelecimentos comerciais, como restaurantes, bares, lanchonetes, enfim. E estima-se que ele fica menos de 5 minutos para uso de uma pessoa e já é diretamente descartado. Além disso, ele tem sido um grande problema, né, ao redor do mundo, porque ele é responsável pela morte de animais, né, marinhos, que por causa do arrendamento ou ingestão do plástico nos oceanos. E, como o Marcelo já havia mencionado, os canudos representam 4% do lixo mundial. Existem outras alternativas para o uso do canudinho, que são interessantes da gente poder abrir esse debate. Que a gente está falando do uso do canudo, mas eu acho que isso também nos remete a pensar posteriormente, né, nas PETs que a gente consome no dia a dia, no copo plástico, que eu acabei de usar ali na câmara, porque não tinha outro material para a gente consumir a água. Então, acho que é um debate que faz a gente pensar na redução do nosso lixo, na redução desse material, que leva até 100 anos para se decompor. E, como alternativas, a gente tem, né, materiais mais sustentáveis, com menos impacto no meio ambiente, o uso de canudos por materiais biodegradáveis. E a gente tem alternativas para isso, que, inclusive, eu trouxe aqui, que eu achei interessante, que são 7 alternativas para substituir o canudinho, que seria o uso no próprio, beba direto no copo, né? Canudo de papel, que ele causa muito menos impacto ambiental, é possível, existem esses materiais no mercado. Canudo de silicone, ele é flexível e reutilizável, embora ele não tenha menos impacto no meio ambiente. O próprio canudo de vidro, que ele pode ser usado várias vezes, né, lavado e reutilizado. Canudos de metal, como alumínio e aço inoxidável. E, geralmente, eles vêm com um limpadorzinho externo, que você pode limpar e reutilizar. Canudos de bambu, que é natural, reutilizável, durável e leve. E canudo de palha, que são orgânicos e se decompõem. Então, acho que a gente abre um debate aqui. Esse PL, acho que ele é extremamente importante, e a gente também, reforçando, vem pedir aqui o apoio da Comissão de Meio Ambiente e dos vereadores para que seja possível, né, na cidade de Campinas, a gente contribuir com a diminuição do plástico no município. Queria agradecer a oportunidade. Obrigada.
Obrigado, Cláudia. Então, 2 da ponta direita falaram, agora eu vou passar para a ponta esquerda da mesa. Então, vamos passar de pronto para Celeste, Maria Celeste Piva, que é membro do Fórum Municipal de Economia Solidária de Campinas. Por favor. Boa tarde a todos os presentes, aos ouvintes da TV Câmara. É muito importante, né, sim, o que está acontecendo hoje no município, né, a partir dessa PL aí proposta pelo vereador Rubem Gás, que é a questão da geração, né, sim, a produção, consumo de resíduos, né, que tem um curto período de utilização, né, que é descartado rapidamente. Eu faço parte do Fórum Lixo e Cidadania e também do Fórum de Economia Solidária do município de Campinas. E dentro do Fórum de Economia Solidária de Campinas, nós temos segmento que são segmentos, né, sim, dos resíduos sólidos, que é formado aí pelo movimento, pela organização de cooperativas e catadores informais do município. E nós temos uma preocupação muito grande, né, enquanto essa discussão e organização dos trabalhadores, que é a questão de dar a destinação correta, né, sim, para os nossos resíduos, né, gerados em nossa casa, nosso município. E nós temos um envolvimento aí da questão das cooperativas. Nós temos 13 cooperativas organizadas aqui em Campinas, que trabalham já, né, assim, há mais de 10 anos, e nós estamos sofrendo um problema muito sério aqui, né, que é a redução cada vez maior, e assim, a olhos nus, da coleta seletiva em Campinas, né? Nós tínhamos, há 1 ano atrás, para ter uma ideia, né, assim, a coleta era oficial do município de 700 toneladas mês. Hoje, o município está conseguindo, né, recolher, dentro do programa de coleta seletiva, somente 300 toneladas de resíduos recicláveis que são destinados às cooperativas, com o agravante que 30% desse material que vai para a cooperativa, enquanto reciclável, ele é rejeito, né? Eles não conseguem comercializar, porque vem sujo, né, vem degradado já, né, dentro da coleta seletiva. Então, eu venho aqui, né, assim, considero muito importante, né, esse projeto de lei, né, de inibição e não utilização do canudo plástico, né, é uma iniciativa importante aqui, né, do vereador desta Câmara fazer essa discussão, mas nós temos que ampliar a discussão no município na questão da geração e da destinação desses resíduos, né, que é a questão dos recicláveis. Nós não podemos permitir que o município, né, continue levando recicláveis da forma como leva como rejeito para o aterro sanitário, né, criando grande impacto, né, sim, no meio ambiente. Então, agradeço também a oportunidade de estar aqui hoje, né, e espero que a sociedade, né, se a população de Campinas realmente se envolva nessa discussão a partir de um projeto de lei como esse que está sendo discutido hoje. Obrigado, Celeste. Eu passo agora, então, a palavra para o Carlos Alexandre Silva, que é coordenador da Câmara Técnica de Planejamento Ambiental do CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, e também presidente do FECONDEMA, que é a Federação dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Obrigado pela presença. Boa tarde. Isso. Boa tarde, vereador Rossini, a todos da mesa. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui nesse debate. A iniciativa da Minha Campinas, que nos procurou de fato no primeiro momento, mas quando foi detectado que já havia a iniciativa do vereador aqui, isso foi uma satisfação até, porque é importante que a gente pode perceber que a nossa Câmara Legislativa ela vem dando um olhar que é prerrogativa e necessidade de se estabelecer ações efetivas no município de Campinas em políticas públicas que tratam da questão dos resíduos. Eu tive a oportunidade de estar em Brasília e ser da equipe que trabalhou em 2010 para a retomada, em 2008, né? Daí foram 2 anos de debate até a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, ser estabelecida. A lei veio com critérios importantes, com uma definição bem clara de como deveria ser feitos os procedimentos, mas mais importante que isso,
E o que eu vejo que é um grande ato que nós temos no âmbito da discussão dos resíduos é que a lei federativa ela traz um ordenamento e uma estrutura que ela demanda de regulamentações nos municípios e nos estados. O que a gente vê, São Paulo tinha adiantado a sua política estadual de resíduos sólidos, que inclusive ela foi uma referência para amparar a política nacional naquele momento do debate. Depois de 10 anos dessa lei está parada lá na Câmara Federal. Mas é importante que essa casa se debruce, e essa comissão especialmente, vereador Rossini, no sentido de nós fazermos um checklist da Política Nacional de Resíduos Sólidos e entendermos, em termos de regulamentação, quais são os hiatos que estariam dentro do escopo em que o município tem a autonomia de poder ter a sua decisão e conseguimos estruturar políticas públicas e legislação complementar no sentido de que a gente possa dar, inclusive ao Executivo, a condição de ele apresentar as propostas muito mais efetivas e eficientes no sentido de se tratar essa questão. Eu gostaria de chamar a atenção para um momento importante que nós estamos discutindo, que é a PPP do lixo em Campinas, e aí a gente tem uma proposta inicial, nós vamos ter uma reunião dia 27, acho que o primeiro documento que foi disponibilizado, ele já traz uma perspectiva de alguns hiatos que precisam ser necessariamente revistos, né, no sentido da inclusão, inclusive, da sociedade organizada, das cooperativas que trabalham na reciclagem. E eu queria chamar uma atenção especificamente sobre a questão do plástico e do lixo. A gente está trazendo o exemplo do canudinho, né? Mas inclusive, isso é uma reportagem muito bacana aqui da National Geographic, que é Mar no Plástico, e ela traz uma documentação que a gente teve acesso também na primeira reunião da comissão organizadora para a elaboração do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que ele foca, nós tivemos uma reunião em Brasília há 2 semanas, com uma pauta bastante interessante, e eu acho que ela é importante ser trazida à luz de todos aqui, que foi uma abertura de rodada pela ONU, pelo Jair Thanos, né, e pela Denise Amo, trazendo essa visão global da questão do tratamento, da legislação, dos cuidados que a gente tem que ter com relação ao lixo plástico, o histórico do tema e as atribuições das comissões, né, através da Regis Lima, que é uma comissão do Ministério do Meio Ambiente, os exemplos para a elaboração de planos em outros locais, e isso é muito importante, a gente conseguir estabelecer um plano de controle do lixo plástico, tá? E, a partir daí, nós teremos um relatório que será trazido a público já dessa primeira reunião, já com uma fase inicial que o Ministério do Meio Ambiente deve propor com projetos e programas específicos aí, que os municípios vão ser o foco principal, né? Eu queria, para encerrar e a gente focar na questão técnica, trazer essa seguinte informação que muitos desconhecem. O canudo plástico, que é um dos plásticos, que é o polipropileno, tá? Ele, tampas, canudos, vasilhas, caixas de isolamento térmico, tecidos, não tecidos, fibras de capacete e fraldas, corresponde a 19% do lixo plástico hoje na produção de lixo plástico, tá? E ele está classificado como um item de razoável capacidade de reciclagem. Ele nem é um plástico com uma qualidade de reciclagem tão boa. É um custo alto e é ruim. Então, entre os mais fáceis é o PET, que é o polietileno terafetalato, e o HTPE, que é o polietileno de alta densidade. Nós temos plásticos, o PS, que é o poliestireno isopor, e outros, que correspondem 1 a 6%, outro a 24% dos plásticos produzidos, que eles não são sequer recicláveis. Você não consegue reaproveitar esse plástico. Então, assim, uma das coisas mais importantes para a gente começar a discutir é a nossa política nacional de se estabelecer um viés de uma economia de baixo carbono. E o uso de derivados do petróleo é um enfrentamento que nós temos que ter internacional. E como a gente tem a Agenda 21 como referência, eu acho que
deve sair da base essa questão, porque os debates na Câmara, através de uma comissão de meio ambiente, e a cidade com os seus representantes, os seus segmentos, a sociedade participando, ela acaba trazendo uma robustez e um empoderamento da preocupação de fato com o que acontece, caro vereador, que ela é muito mais valorosa no sentido da gente encontrar soluções. Os grandes gabinetes, a gente está lá em Brasília discutindo, mas sempre vem de cima para baixo a questão. E na base, a gente tem as universidades, está aqui a professora conosco, representando a Unicamp, com um trabalho exemplar há tanto tempo aí, também foi presidente do Conselho de Meio Ambiente de Campinas. Então, assim, a gente aqui tem condições e estrutura de poder tratar esse assunto com mais propriedade. Fica o exemplo do canudo plástico como uma referência de uma iniciativa importante que a gente deve estabelecer e adotar essa lei, mas que ela seja precursora, na verdade, de uma revisão de política pública, tanto para os derivados de origem do petróleo, plástico de uma forma geral, como outras políticas públicas importantes para a preservação dos ecossistemas de uma forma geral. Obrigado, Carlos Alexandre. Então, agora eu passo para a professora Emília, e representando o Fórum Lixo e Cidadania, de Campinas e RMC. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar participando de reuniões de... Oi, não ligou? Ligou, né? Reuniões da Câmara, eu acho que é muito importante a gente ver a cidade, de fato, preocupada com a questão ambiental e com coisas fundamentais dessa questão ambiental. Eu vejo esse projeto de lei do vereador Rafael Gás como uma coisa... Rubens, desculpa. Como um simbólico, né? A questão não é o canudinho. A questão é o simbólico do que carrega um canudinho. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos que a primeira indústria reciclável que não produz resíduo é a indústria do petróleo, porque tudo que era para ser resíduo virou alguma coisa que passou a ser útil para a sociedade, né? Enquanto a gente precisar de carro com gasolina, a gente vai ter plástico, porque plástico é resíduo de gasolina. Então, para tratar a sério o plástico, vamos começar a tratar os carros particulares e o uso da gasolina, né? Então, a gente não vai resolver. É preferível ter plástico do que um resíduo amontoado no fundo de uma refinaria? É uma questão que a gente tem que pensar muito a respeito, né? Então, se a gente for fazer economia circular e pensar do produto desde a sua origem, nós vamos sentar aqui na próxima reunião da Câmara de Meio Ambiente e discutir transporte coletivo, de fato, de qualidade no município de Campinas, para resolver o problema do plástico, né? Porque aí a gente vai ter menos carros andando pela cidade. O canudinho é um problema que nos convenceram que é importante a gente usar, que é bom. Tem, inclusive, pessoas que acham que se contaminarão menos se colocar um canudinho na lata, o que não é fato. Se você não lavar a tampa da lata, se o seu medo é leptospirose, você vai continuar tendo um problema, né? O canudinho é completamente desnecessário, a não ser em situações hospitalares, que as pessoas têm dificuldade de absorção. Aí, sim, é muito importante ter canudinho e é bom a gente tomar um certo cuidado. Por isso, me preocupa um pouco o teor desse projeto, porque ele é muito incisivo. Ele proíbe e, ao mesmo tempo, exige que todo estabelecimento tenha um canudinho reciclável. Tem uma série de estabelecimentos que não fornecem canudinho hoje. Aí vai ficar ao contrário, o cara vai ter que começar a comprar, da forma como o projeto está escrito. Então, é bom a gente tomar um certo cuidado com isso, né? Porque é muito mais, se necessário, se você tiver, tem. Eu almocei por aqui, eu vim mais cedo da Unicamp, eu almocei aqui perto, num grill que tem aqui atrás, e eu olhei e falei assim, aqui não tem canudinho? O garçom falou, não, aqui só se o cliente pedir, a gente tem lá, né? Então, isso é uma novidade, você não traz de graça, é só se o cliente pedir. Eu tenho alunos na universidade que não suportam não ter canudinho e começaram a comprar canudinho reciclável e pôr na bolsa. A gente já põe milhões de coisas na bolsa, ter um canudinho é o que menos ocupa volume, né? Então, o canudinho tem todo esse simbólico de fazer, eu acho que é importante, de fazer a gente pensar o que é o plástico, o que é necessário do plástico, o que a gente precisa fazer, porque o canudinho dos usos plásticos é o menos necessário no cotidiano das pessoas. A gente pode viver muito bem sem um canudinho,
né? Acho que se eu tiver numa situação de dificuldade de sorver coisas no hospital, canudinho é fundamental, mas fora isso eu não consigo pensar numa pessoa normal em nenhuma situação que a gente precisa, de fato, de consumir, de ter o canudinho, né? Eu vi, há pouco tempo a gente estava em Brasília. Brasília é uma cidade que, apesar de não estar em todos esses movimentos de cidadania, na área ambiental ela tem feito coisas muito interessantes, principalmente o comércio, né? A gente estava numa pastelaria, o cara veio com canudinho, mesa que eu estou, nunca deixo o garçom deixar canudinho, né? Aí eu fiz ele levar, o garçom quis saber por quê, daí a pouco veio o dono do restaurante para querer saber por quê da pastelaria. Na mesa tinham 3 pessoas que trabalham na área de resíduos. Aí contamos toda a história para ele. E isso era numa superquadra onde eu estava hospedada. 2 dias depois, eu passando por lá, vem o dono me chamando na rua. Eu falei, que foi? Ó, já conversamos aqui na superquadra, a gente já recolheu os canudinhos. Já vimos aonde tem canudinho de papel e a gente vai começar a usar o canudinho de... É muito mais caro, mas a gente já resolveu que só vai fornecer para quem pedir, né? Quando o Serviço de Limpeza Urbana, Limpeza Pública de Brasília, decidiu colocar nos caminhões de reciclagem, vidro em Brasília não é reciclável, porque essa é uma outra questão também que a gente tem que sempre discutir, né? O que é reciclável é se ter uma indústria para aquela reciclagem, né? Começou um problema sério. E alguns restaurantes em Brasília decidiram que eles não tinham como não vender vidro. Como é que você fornece vinho se não for vidro, né? E eles se organizaram, o comércio, por isso era importante a SIC estar aqui, para ela ver que tem exemplos positivos, não é só uma coisa da imposição da lei. A lei abre um bom debate para a gente discutir isso. Os restaurantes se reuniram, alguns restaurantes em Brasília, criaram uma ONG ecológica, que, se não me engano, que se chama, e conseguiram convencer uma empresa no estado de Goiás, pequena, a reciclar vidro. E eles estão levando o vidro que eles usam para essa empresa. Então, é uma decisão de logística reversa totalmente sem a participação e a intervenção do poder público, para resolver uma questão da imagem desses restaurantes. E vários bares colocaram cartazes. Não temos cervejas de uma marca grande, porque eles não têm garrafa retornável. E os bares cheios. Eu fui conversar com o pessoal no bar, eu falei, não, eu acho que o cara está fazendo uma coisa certa, a gente paga um pouco mais para ele continuar fazendo isso e ver se faz com que essa grande empresa comece a voltar a ter vidro retornável. Eu acho que esse tipo de debate que está sendo feito aqui, por isso eu acho muito simbólico e importante a discussão pelo canudinho, que ele é tão inútil, mas ele nos estimula a um debate dessa natureza, né? A gente começar a pensar nas alternativas todas e todas as coisas que estão acontecendo sobre essa questão hoje no Brasil, não é uma questão específica ou outra, e talvez a gente, mais do que criar uma situação de proibir e multa, que isso traz também uma questão muito séria para a administração pública, porque essa fiscalização não é barata. Eu acho que a gente está precisando começar a fazer a pegada ecológica desse monte de fiscalização, de legislação, de comando e controle ambientais que a gente tem. Porque a gente começa a ter uma quantidade enorme de pessoas fiscalizando, e você já pensou assim, o que é? O processo da multa é um processo burocrático que também é caro, não é um processo barato, né? Até recolher a multa e ver se é reincidente, não é? A gente cria toda uma pegada ecológica muito elevada sobre isso. Talvez fosse importante a gente partir de um outro projeto aqui da Casa de 2016, que é a Semana Lixo Zero, né? E, na Semana Lixo Zero, a gente trazer o que, de fato, a gente está precisando muito nessa cidade, é começar a sensibilizar, de fato, as pessoas para os vários problemas que nós temos com os recicláveis na cidade. Eu estava numa oficina Lixo Zero outro dia, e um garoto, que está na ETEC, me diz assim, desde pequeno todo mundo fala em reciclagem e eu quero reciclar. Sabe o que ninguém nunca me contou? O que eu tenho que fazer para reciclar direito? É isso que eu não acho em lugar nenhum. A prefeitura deixa lá em casa o horário, o que tem que ser reciclado, o que põe para reciclar, mas ninguém me diz exatamente como que eu trato algo quando esse algo vira lixo, para ele ser um lixo passivo de ser um reciclado de qualidade. Talvez a gente precise ter muitos mais debates como esse, na própria TV Câmara, que é super importante, porque atinge uma quantidade enorme de pessoas,
para poder começar a discutir isso, né? O que é o problema desse plástico de pôr a coisa suja no meio do reciclável? Um reciclável sujo vai para o aterro, vira rejeito. Como é que eu trato e como é que eu limpo esse reciclável para também não fazer um consumo de água absurdo? Porque a gente tem que começar a dosar tudo isso. Eu acho que isto é um problema seríssimo que a gente está tendo. Porque, na cidade, em Campinas, com certeza, a região metropolitana como um todo, mas Campinas, com certeza, pouco se gasta nessa relação de explicar à sociedade como um todo, e não só a criança na escola, porque também a gente tem que tomar um certo cuidado de começar a achar que criança vai dar aula para pai e mãe. Porque depois, quando o pai e a mãe precisar dar limite para o filho, como é que fica? Se o filho começou a ensinar tanta coisa para o pai e para a mãe, ele não vai achar que o pai e a mãe devem impor limites na pré-adolescência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Estimular atividades com os adultos, né? E para saber exatamente, para as pessoas também entenderem. Eu não consigo imaginar que todo mundo que é adulto faz porque não quer fazer direito. Acho que faz até porque não entende se há uma situação melhor, né? Porque, veja, se eu começo a proibir canudo, e me lembrei de uma coisa que todo mundo adora usar canudo, porque todo mundo gosta de tomar coco no coco, água de coco no coco, né? E aí você tem que usar o canudo. Você tem que pensar uma alternativa que não é usar o copinho, porque senão nós saímos de um problema para criar outro problemão, né? Porque qual é a questão desse plástico? Esse é um plástico de baixa qualidade para reciclagem. Aliás, para reciclagem, para ser plástico, né? Porque não existe, isso é uma coisa que o professor Palmier sempre disse, já desde a década de 70, não existe plástico biodegradável. O que acontece é que o plástico pode ter plástico com uma molécula gigantesca, e aí tem plásticos que você divide a molécula em menores, mas continua plástico, né? Então, você tem que continuar usando aquilo como plástico. E, para continuar colocando na indústria e fazer o plástico continuar a ser plástico, ele tem que ser destinado para a coleta seletiva já limpo, né? E para fazer com que, aqui no Brasil, a gente devia agradecer muito de ter um profissional como os catadores de materiais recicláveis, que fazem uma triagem de 14 tipos de plásticos diferentes, normalmente numa cooperativa. Portanto, quando a indústria tem acesso a isso, ela já tem acesso ao material que já está muito bem triado, que é uma coisa que, na Europa, as pessoas ficam se matando fazendo sensores óticos que não conseguem fazer a reciclagem tão bem quanto a gente consegue fazer no tal Sul Global, utilizando a partir do trabalho dos catadores de materiais recicláveis, né? Uma outra informação que eu acho que é importante, todo mundo... Cláudio falou que isopor não é reciclável. Isopor é reciclável, sim. É muito reciclável e muito fácil de reciclar, porque isopor nada mais é do que um plástico cheio de ar, né? O que você precisa é tirar o ar, porque aquilo tem um volume agigantado e fica muito caro sair transportando. A gente recentemente conseguiu fazer uma reunião de algumas cooperativas, até com a presença da prefeitura, lá na Unicamp, com uma empresa criada a partir da Associação Brasileira de Produtores de Isopor, para tentar trazer para Campinas uma máquina que que crie uma massa de isopor, para que a gente possa começar a não mandar o isopor do município de Campinas para o aterro. Isso é, se a PPP do lixo não acabar com as cooperativas antes, né? Porque a gente precisa da cooperativa para poder estar separando esses plásticos. E essa máquina facilita bastante, porque, mesmo desde que ele não esteja sujo, né, cheio de metais ou outras coisas, você consegue passar pela máquina, fazer uma massa de plástico, e isso vai para a indústria, e já tem indústrias que fazem uma série de coisas com isso, como essa coisa que a gente põe no final, lá esqueci o nome, na parede. Você põe bem no finalzinho, rodapé. Já se faz muito rodapé, já se faz molduras de quadro, tem uma série de coisas que está sendo feita com plástico a partir do isopor, né? E que é de altíssima qualidade.
Então, isso também é uma coisa que eu espero que, se as cooperativas continuarem conseguindo viver, né, numa situação de melhor qualidade, desempenhar melhor o seu trabalho, logo, logo a gente vai ser uma das cidades no Brasil que vai poder reciclar totalmente o isopor, né? Bom, há muito o que se falar sobre plástico. Acho que temos que tomar, e por isso eu gostaria muito de entender, e parabenizo o vereador por isso, porque o simbólico que é o canudo pode nos fazer, de fato, uma discussão de economia circular, do porquê o plástico, por que não o plástico. E essa coisa, hoje, esse ano, é o ano da ONU, da gente tentar abolir o plástico. Dia 15 de setembro, já vou fazer aqui um grande chamado para todos, né, que possam estar nos ouvindo. 15 de setembro é o Dia Mundial da Limpeza. Esse ano, a ONU está chamando o Dia Mundial da Limpeza para que a gente comece a tirar os plásticos de lugares indevidos. Nós somos uma cidade completamente no interior do país. Não tem beira-mar nenhum, mas nós temos córregos o suficiente para rapidamente isso cair no Tietê, seja via Bacia do Atibaia, Bacia do Jaguari, a Bacia do Anhumas ou a Bacia do Capivari com o Pissarrão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Há plástico demais jogado para todo lado nessa cidade. Qualquer tipo de atividade que as pessoas fizerem, simbólicas de limpeza, já é uma coisa de você ver em torno da tua casa, ver em volta do seu quintal o que tem, o que você está com plástico que não deve estar ali. Nós temos vários córregos nessa cidade que está cheio de entulho, né? O córrego Serafim mesmo, você olha para o coitado do Serafim ali no Orozimbo, aquelas paineiras lindas, aí você olha para a água se divide entre plástico e entulho. A água fica brigando com plástico e entulho de construção para conseguir correr pelo córrego Serafim, né? Então, 15 de setembro, lembrem-se que a gente vai fazer uma grande limpeza global, cada um reúna aí os seus familiares, os vizinhos, vamos começar a ver o que tem de plástico indevido em volta da gente, para poder dar uma destinação adequada e começar a se preocupar em o que é, de fato, fazer essa coleta seletiva, que tem que ser solidária, que tem que ser inclusiva, porque não existe, até hoje, tecnologia em eficiência e eficácia melhor para fazer uma reciclagem adequada do que o profissional da catação, o catador de materiais recicláveis e reutilizáveis. Essa é uma profissão super importante para qualquer país, qualquer cidade, qualquer bairro, qualquer lugar que esteja interessado em, de fato, estar tratando de economia solidária, de pensar numa sociedade de economia circular. Uma sociedade de baixo carbono é uma sociedade que está dentro da economia circular. E economia circular implica, necessariamente, que a gente não produza rejeito, né? Não é que a gente não vá produzir resíduo, mas resíduo não é lixo, né? Resíduos são coisas que, temporariamente, uma pessoa não precisa e não pode mais, não consegue achar mais função para aquilo. Lixo é quando eu começo a misturar essas coisas. Quando eu simplesmente não quero a caneta, eu jogo para trás. Aí eu não quero papel, eu jogo para trás. E vou pondo tudo num lugar só e faço um grande lixão daquilo. Quando isso vira lixo, isso está tudo contaminado. E quando tudo está contaminado, eu não posso fazer nada a não ser ou enterrar, ou produzir CDR e levar para um alto forno. Não tem outra coisa para fazer com o que está contaminado, né? Então, a gente tem que começar a parar, tem que começar, mais do que nunca, a entender assim, lixo é zero. Resíduo, ele é reciclável, ele tem que estar seco e limpo, e levado para uma cooperativa para fazer a triagem fina para a indústria ter acesso. Orgânico, compostagem, biogás, né? E os resíduos perigosos, nós estamos agora com a Unicamp e com o CTI tentando criar uma área de referência para capacitar para fazer a reciclagem dos eletroeletrônicos. Estou informando aqui, tá, vereador? Então, assim, a gente está tentando fazer com que essa região passe a tratar todos os seus resíduos, para que a gente não precise preocupar em ter um outro aterro delta, porque a gente vai fazer do aterro delta o lugar de colocar rejeito, que é quase nada, porque tem que ter uma solução adequada para tudo isso,
né? E não é fazendo CDR. CDR, gente, a gente faz quando a gente trata mal o nosso resíduo. E aí, como ele está todo contaminado, o que vai fazer? Não dá mais para limpar, não é dentro de uma cooperativa que a gente vai fazer a limpeza. Bom, acho que falar de exemplos de problemas de plástico, principalmente nos mares, não há mais necessidade. Acho que tá todo mundo viu a coitada da tartaruga, que vira uma tartaruga cintura fina, né? Todo mundo já viu a baleia, que muita gente achou que era de verdade, mas era uma baleia do Greenpeace, toda de plástico, cheia de plástico na boca, né? Mas isso não quer dizer que não tenha algumas baleias morrendo de inanição no mar, porque elas estão comendo plástico achando que é comida, né? Eu tenho alguns trabalhos que foram feitos recentemente com albatrozes, que vários filhotes começaram a ficar cada vez com mais inanição e morrendo, e ninguém entendia o que era. Então, começaram a dissecar esses animais. E, então, encontrando coisas em torno de 12, 13 quilos de plástico na barriga dos albatrozes, que comem peixe. Ou seja, eles estão confundindo plástico com peixe no mar, né? Então, se preocupar que, em 2050, vai ter mais plástico que peixe no mar, não é uma coisa, não é uma situação alarmante só para fazer uma figura de efeito. É real. Então, canudo é dos plásticos todos o mais dispensável rapidamente. E tem que ser tratado de uma forma simbólica para ter claro que a gente vai discutir todo esse problema da indústria do plástico e que espero que vocês se lembrem que a indústria do plástico só surge porque a gente usa gasolina. Obrigada. Obrigado, Emília. Eu achei que você fosse dar um exemplo aqui. Parece que você está com uma solução para utilizar aqui, né? Esqueci. Se você quer colaborar mesmo, você pode dar um exemplo aqui. Aqui eu trouxe duas coisas para todo mundo dar uma olhadinha. Primeiro, isso aqui é um copo de papel, que você pode carregar na bolsa. Acho que eu, que já sou idosa o suficiente, eu me lembro disso quando eu era pequena, né? Que tinha uma coisa de plástico duro que a gente punha dentro para tomar café, né? E você pode tomar até 4, 5 vezes disso, né? Então, hoje, e eles ainda existem, e eles estão ficando caros porque quase ninguém compra mais. Então, está na hora da gente, por exemplo, aqui que tem descartáveis, porque as pessoas vêm eventualmente para assistir uma sessão ou outra, ela podia cooperar, até porque, como ninguém entra tomando água aqui dentro, cada vez que alguém sai e volta, é mais um copo, né? E esse copo de uso único de plástico, junto com o canudinho, é tão dispensável e o plástico é tão ruim quanto para a reciclagem, né? E outra, isso é da época que a gente era criança, né? Quem não lembra disso? Para quando vir para um lugar como a Câmara, não precisar usar o copo da Câmara, a gente põe na bolsa. Olha, esse é do grandão, né? Que eu tomo muita água. Mas a gente tem um que é 1/3 desse tamanho. Você nem vai sentir, ele é menor. Os menores são menores que pacote de cigarro, que é uma carta de cigarro. Então, é possível ter um copo desse também, né? Eu acho que isso são exemplos para a gente começar a estimular e, assim, à medida que a gente começa a usar, fica mais barato. Então, talvez uma lei que diga tem que usar coisas desse tipo seja uma lei de estímulo positivo mais interessante do que uma lei que propicia criar uma situação de fiscalização e multa que vai ser uma coisa de uma pegada ecológica muito alta e talvez não tão efetivo para fazer uma mudança de comportamento. Nesse sentido, até fazendo uma contribuição, a Noruega está com 97% dos resíduos dela hoje numa estrutura de reciclagem perfeita. E uma das coisas que os governos adotaram lá foi justamente, por exemplo, se tratando da ASIC, pegando as associações de supermercados. Por exemplo, você tem uma ala dos supermercados que tem que vender a granel. Algumas redes de supermercados adotaram por iniciativa própria. Acho que o Pão de Açúcar aqui tem uma ala que você vende a granel alguns produtos, não todos. E aí cobra, né, 2 vezes o preço. Mas aí a gente está discutindo a política econômica, né, professora? Aliás, até a origem do copo, aí a senhora trouxe um exemplo do copo, que a gente utilizava lá atrás na escola,
que assim, é a economia. A economia viu uma demanda de necessidade e a facilidade de entregar para as pessoas o que é descartável. Então, educou de forma errada também as pessoas. Mas por quê? Pela ganância de se ter um produto para se vender. Mas voltando aqui à sua sugestão, professora, de que nós poderíamos ter legislações que elas vão além da questão do canudo plástico, e ele é um exemplo, um pontapé inicial, é justamente a gente partir para a orientação no formato de como você tem acesso aos produtos sem necessariamente ter a embalagem para tanto. Então, é uma questão muito mais de educação da população, e aí, assim, os programas de educação, de uma forma geral, que dentro do município podem ser estabelecidos minimamente nas escolas públicas, já seriam uma iniciativa muito interessante e que vai justamente na sugestão que a professora trouxe aí, a gente vê fora do país. E só quanto à informação da questão do isopor, de fato, eu citei aqui, ele é um dos mais difíceis de serem reciclados pela tecnologia disponível na reportagem que a National Geographic trouxe, né? Eu não sou especialista na área específica. A professora está trazendo uma informação aí, melhor assim, a gente pode reutilizar e reciclar o isopor, o que vai ser mais interessante para todos. Obrigado, Emília. Obrigado, Carlos Alexandre. Passar a palavra para o vereador Ailton, da farmácia, que vai ter a responsabilidade de fazer o relatório desse projeto. Parabenizar você, presidente da Comissão do Verde, a qual eu faço estou junto com o senhor, né, também ao Carlos Alexandre, Celeste, Marcelo Coelho, Cláudia, Emília, tá? Muito obrigado por estarem aqui nos ajudando nesse projeto agora do vereador. Eu anotei aqui alguma coisa que ele vem contribuir, né, para minimizar danos ao meio ambiente, é sempre bem-vindo aqui. Outra observação também que eu anotei aqui é que o plástico diminui muito o custo de produção de vários utensílios e objetos, né? Mas, de novo, o meio ambiente pede socorro também como a Celeste falou aqui, né, Celeste? É muito pouco a reciclagem do plástico, se recicla muito pouco, precisa ser reciclado mais. Também tem aquela questão daquelas sacolinhas também dos mercados. Também eu anotei aqui que as empresas usam para diminuir custos, mas também quem paga é o meio ambiente também. E também a maioria das peças hoje dos carros também, a estrutura também foram passadas a ser feitas de plástico, não mais daquele material de lata como era antigamente. E também que o plástico permitiu também que fosse feito também o primeiro coração artificial do mundo. Não sei se vocês, né, têm. Então, foi feito de plástico. Fosse feito o primeiro coração. Foi feito no mundo, foi feito de plástico. E também dizer que está sendo de forma exagerada, como falei aqui da Celeste, e também que o poder público precisa agir nessa questão, também para aumentar essa reciclagem, com mais usinas cooperativas. Como você disse, só tem uma, precisava de mais, isso é muito bom, né? E também, vereador, que nós, a Comissão do Meio Ambiente, estamos em pró da iniciativa que venha a proteger o meio ambiente, e temos que fazer campanhas para proteger o meio ambiente, porque as próximas gerações venham ter menos problemas com o meio ambiente, que a gente está vendo que o meio ambiente ele sofre hoje por causa das pessoas. Esse é um vereador que atua muito no meio ambiente. Eu limpo uma praça na semana, vereador, na outra semana a praça está toda suja. E é o meio ambiente que nós respiramos, que nós vivemos. É isso, vereador. Só isso. Obrigado, vereador Ailton. Eu queria também, na linha do que foi dito aqui, cumprimentar o vereador Rubens Gás por essa iniciativa, porque, pelo menos, dá luz, né, para que a gente possa debater esse assunto, que muitas vezes passa ao largo das preocupações e prioridades, né, governamentais e de políticas públicas. Movimento Minha Campinas, Fórum do Lixo e Cidadania, e Fórum de Economia Solidária, o próprio Condema, né, são mais focados nessas questões. E foi muito legal, foi muito importante quando Minha Campinas nos procurou para
chamar esse momento de discussão. Isso até me fez dar uma pesquisada. E, assim, esse tema dos canudinhos, ele envolve opiniões favoráveis e também algumas contrárias, um pouco na linha daqueles que acham que isso é um conforto, né, uma facilidade, e que, de repente, a gente vai tirar essa... E tem um camarada aqui de um Instituto Liberal do Brasil, ele fez uma matéria, e pelo jeito ele é carioca, ele falou assim, olha, tirar o canudinho, né, dos banhistas, frequentadores das praias do Rio, vai ser piorar o problema, porque o cara vai tomar água de coco em copinho de plástico, vai tomar e vai jogar, vai piorar. Né? Mas eu acho que na linha disso, o simbolismo desse projeto a gente também tem que rever alguns hábitos e mudar a nossa cultura, a gente tem que começar pela educação. Né? Eu me lembro, quando eu era criança, que não tinha essa profusão de objetos plásticos. Né? Já estou com 63 anos, viu, Emília? Então, eu ia comprar no armazém do seu Manuel, e não é a música da Beth Carvalho, não, e comprava as coisas a granel, que vinha num saco daquele marrom, né, de papel, e sacola, né, eu ia com sacola para casa. Né? O leite, a gente ainda era litro de leite que você levava, né? Tinha também os refrigerantes, cervejas, que eram tudo retornáveis, e, de repente, virou tudo descartável. Né? Obviamente que isso facilita algumas vezes a vida do homem, estimula alguns setores da economia, mas não se pensou nas consequências para o planeta, né, e para o meio ambiente. Eu acho que nós chegamos no ponto crítico, precisamos voltar ao passado. Esses exemplos aqui são fantásticos. Aliás, tomamos 2 puxões de orelha, hoje da professora Emília, e enquanto Câmara a gente tem que buscar o exemplo. Essa questão de tentar substituir os copos de plástico aí por esse copo de papel é uma coisa que eu já vou verificar. A professora Emília, inclusive, vai nos auxiliar, porque há eu acho que uma posição do Tribunal de Contas da União, né, dizendo que há uma prioridade, sim, para a adquisição dos produtos sustentáveis, porque, em linhas gerais, eles são um pouco mais caros do que os não sustentáveis. Né? Mas, quando você tem essa justificativa, é permitido você, talvez, direcionar, né, a compra para isso. Nós vamos estudar, porque nós podemos ser o exemplo, sim. Mas esse mesmo relatório ele trouxe um dado importante, né, que em 2015 foi feito um estudo e publicado na revista Science, que classificou as principais fontes regionais de produção de plástico. 28% vem da China. 27% de países que são a Indonésia, Filipinas, o Vietnã, o Sri Lanka. Nesses 20 maiores produtores de plástico, o Brasil ocupa a 16ª posição, né? Responsável por 1,5% do volume de plástico, segundo esse levantamento. Mas isso não quer dizer que a gente possa comemorar isso, não. Né? Ainda consumimos e estamos... Exatamente. Nós somos consumidores. Mas alguns pontos colocados eu acho que podem ser importantes, e está aqui a assessora do vereador Rubem Gás, talvez no sentido de aprimorar a legislação. Eu achei que esse toque, quando você elimina o canudo de plástico e obriga a ter um substituto de reciclável, né? Quer dizer, você também, talvez assim, a proibição deveria ser a regra e deixar assim, se o consumidor quiser, talvez ele pudesse ter acesso a um reciclável. Pensar uma forma de como, talvez, aprimorar a legislação, até porque a fiscalização é complicada. Este projeto também, eu não sei ainda como é que a Comissão de Constituição da Legalidade vai se posicionar, mas com relação ao a proibição de uso de sacos plásticos pelos supermercados, por exemplo, está uma polêmica, né? O tema está, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, para saber se a iniciativa de proibir a utilização de sacos plásticos e obrigar a utilização de sacos biodegradáveis, se é constitucional sair iniciativa dos municípios, se teria que ser uma lei do Congresso Nacional, mas, de qualquer forma, eu acho que a iniciativa serve para a gente poder refletir sobre esse tema, e as pessoas que estão nos assistindo,
certamente vão estar pensando. Não é uma discussão efêmera, eu acho que na base disso está uma revisão dos comportamentos, dos hábitos que nós desenvolvemos nos últimos anos. Às vezes pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas levar uma sacola de pano no supermercado é muito mais racional do ponto de vista ecológico, né? Tá certo? E talvez, ao invés de beber canudinho, vamos beber no copo, na própria latinha, vamos limpar direito. E é uma contribuição que a gente pode dar. Eu acho que recebemos informações importantes que vão subsidiar o relatório, né, do vereador Ailton da Farmácia. Vamos conversar com o vereador Rubem Gás e, se for o caso, aguardamos também, se houver alguma proposta por parte, né, dos movimentos, das entidades de emenda que possa aprimorar o projeto, será bem-vindo. Ok? Pode. Eu acabei na minha fala esquecendo. Hoje pela manhã a gente fez na universidade uma oficina com os cantineiros da universidade, porque a Unicamp, no seu planejamento estratégico, decidiu que 2020 ela vai ser um laboratório vivo para a sustentabilidade e vai ter a sua primeira semana lixo zero. E nós começamos com os cantineiros, cheio de dedos, né? Sim. Porque qualquer coisa que você fala com o comércio implica em gasto. E qual não foi a minha surpresa que a gente pediu para, depois que a gente estimulou a discussão do que era lixo zero, o que de imediato, ao sair da porta fora, vocês acham que podem fazer? Todos os cantineiros tiveram a mesma ideia. A gente vai parar de servir canudinho. A gente vai dizer para as pessoas, vão pedir, inclusive, porque todo aluno, quando entra na Unicamp, ganha uma caneca, para que eles tragam as suas canecas e a gente não precise, só use o copo descartável quando alguém que não é da Unicamp. Isso é uma decisão dos cantineiros, né? Não foi nada que a universidade veio impor, porque a gente também tem claro que não adianta vir de cima para baixo, porque senão a pessoa vai ficar só... Quando acha que o fiscal está chegando, ele muda de comportamento. Então, os cantineiros falaram isso. Quer dizer, se dentro da Unicamp um cantineiro tem uma posição dessa, eu não acho que fora da universidade, na cidade de Campinas, vai ser tão diferente assim. Mas tem que dar alternativa para as pessoas também começarem a imaginar o que pode ser feito. E isto, sem uma campanha para que as pessoas não deem ataques, achando que o restaurante está de sacanagem, né? Que o restaurante decidiu que está economizando no canudinho, tem que ter uma campanha. Eu acho que uma coisa interessante de pensar também no projeto de lei é, junto, vir uma campanha antes para que a população entenda por que os estabelecimentos não vão estar oferecendo canudinho à toa. Perfeito. Tá? Fica aí como contribuição. Aliás, aproveitando esse assunto, eu também peguei aqui uma reportagem que fala assim: cientistas buscam um santo graal do plástico, descartável que se autodestrua, perdão. E são pesquisadores da Universidade de Illinois, e eles estão falando um pouco nessa linha, que é mais técnica, né? Produzir plásticos com cadeias menores de polímeros e tal, que consiga... De mandioca, milho... Então, é uma preocupação também da ciência. Eu acho que em breve teremos soluções aí que vão atender a nossa necessidade. Até plásticos comestíveis. Ok. Então, como a comissão era para discutir esse assunto, esse projeto de lei, e também analisar o parecer dado já pelo vereador Ailton da Farmácia para outros 2 projetos de lei, eu só vou ler e falar do parecer. Um projeto é o projeto de minha autoria, né, que dispõe sobre a proibição do uso de herbicidas e agrotóxicos para capina química em áreas públicas e privadas na zona urbana do município de Campinas, né? Inclusive baseado num documento da própria Anvisa, da Câmara Técnica, onde ela diz que não existe nenhum tipo de agrotóxico autorizado para uso urbano. Então, é acabar um pouco, que é por comunidade. O cara joga o mata-mato, lá, o Roundup e tal. O projeto já recebeu o parecer favorável do vereador Ailton da Farmácia. Eu vou colher a assinatura dos demais vereadores para que ele possa tramitar. O outro projeto é um projeto do Executivo,
que dispõe sobre os critérios, é o PLC 23/2018, que dispõe sobre os critérios e parâmetros de compensação ambiental em sede de termo de compromisso ambiental firmado no âmbito do licenciamento ambiental do município de Campinas. O projeto também recebeu o parecer favorável, já exarado pelo vereador Hilton da Farmácia. Na verdade, Emília, esse projeto ele está transformando aquilo que era feito através de portarias e decretos numa lei, para que ele tenha força legal, que inclusive isso foi uma sugestão do próprio Ministério Público. Então, o município está fazendo essa adequação e recebendo o parecer favorável, já tem 2 assinaturas, também vou encaminhar para os demais membros da comissão para que o processo possa tramitar. Pergunto se mais alguém quer fazer consideração final, uma rodada de consideração final, se quiserem. Gostaria de fazer uma contribuição. Pois não. Antes de mais nada, colocar a Câmara Técnica de Planejamento Ambiental do Conselho de Meio Ambiente à disposição da comissão, do vereador propriamente, aí na discussão, no sentido da gente poder trazer subsídios, o entendimento do Conselho minimamente, e que a gente pudesse, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara pudesse pensar em ter o vínculo com a discussão sobre a PPP, nós tratarmos com um pouco mais de atenção os itens que podem envolver o fortalecimento da estrutura do processo de reciclagem, com toda a sua cadeia de economia circular e tudo mais, que deve ser mais premente, mais clara dentro da proposta de lei, porque ela é, sem dúvida nenhuma, um canal para a gente viabilizar realmente uma ação efetiva aí de controle dos reciclados. Através das cooperativas, acaba sendo um custo muito mais interessante para o próprio município ele investir nisso, São Paulo fez isso na revisão do contrato dele, com a nova política da cidade de São Paulo, com o plano integrado de gestão de resíduos sólidos deles. As experiências que estão sendo adotadas lá foram muito interessantes e eles colocaram, inclusive, todos os catadores e as cooperativas para discutir a inserção desse plano. E Campinas ainda tem uma vantagem, nós não temos um contrato com concessionárias como São Paulo tinha, que teve que solicitar autorização para revisar. Nós estamos indo para, efetivamente, ter um contrato futuro. Então, por que nós não discutirmos já essa modelagem de uma forma colaborativa, proativa, não reativa, a proposta que está sendo trazida pelo Executivo aí, que nós entendemos que ela é importante, tem que ser enfrentada, a questão dos resíduos do município, mas a gente vai ficar, como a professora Emília colocou, não podemos ficar no canudinho, a gente tem que ter um olhar muito mais global, muito mais inclusivo dessa pauta aí. Obrigado. Com relação à PPP, o Executivo chamou uma audiência pública através da Secretaria de Serviços Públicos para o dia 27 de setembro, mas fica aqui o compromisso dessa comissão, nem que seja num formato de debate público, nós vamos trazer esse assunto para um debate um pouco mais alargado, para ouvir todas as opiniões e dar oportunidade para que todos se manifestem. Posso? Eu queria só agradecer também. Para dar um gancho na coisa da audiência, seria muito importante que a Câmara pudesse fazer, de fato, uma audiência pública, porque uma audiência pública que vai durar 3 horas e meia e que a população só tem 45 minutos de tempo para comentar o projeto, acho que é fundamental que a Câmara, de fato, abra para que a população possa discutir e entender o que a gente está fazendo de parceria público-privada. Porque acho que toda essa questão de reciclagem, de reciclável, dos catadores de materiais recicláveis, eles podem se transformar em lixo, se a coisa for feita da forma que está, numa situação em que a Prefeitura está desde 2013 estudando. Então, acho que era para trazer uma coisa que a gente tivesse menos situações de interrogação, menos se sentisse mais seguro com o que vai acontecer e não está se dando muito tempo para a população, inclusive, poder manifestar suas dúvidas a respeito. Catada, vamos fazer isso. Cláudia. Marcelo. Eu queria agradecer também ao vereador, a comissão, pelo espaço
e reforçar o que foi dito aqui, de como essa discussão é muito maior do que o canudinho, claro, mas pedir novamente que a comissão e os vereadores possam acompanhar para dar esse primeiro passo simbólico para reforçar essa discussão, esse debate tão importante para a cidade. E obrigado. Nós é que agradecemos. Celeste, falou alguma coisa? É reforçar o que foi falado, né? Sem agradecer o convite, a importância de estar aqui fazendo esse debate e chamar a população realmente para atenção na questão da educação ambiental, da participação dos processos aqui nessa nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado. Também, presidente Rossini, agradecer a todos os presentes, todos que nos assistem em casa pela TV Câmara, né? Dizer também, lembrando que a gente não só temos o problema do plástico, nós temos o problema do vidro, né, vereador? Esses vidros, essas benditas garrafas de cerveja, de refrigerante de vidros. Esses dias o comerciante me ligou, senhor Ailton, o que eu faço com tanta garrafa? Ninguém quer essas garrafas mais. E estava cheio um lado lá do comércio dele, né? E o meio ambiente e nós aqui vamos pagar isso lá na frente, e as próximas gerações, né? Então, precisamos ter uma política disso que resolva, né, melhor o meio ambiente, para que as próximas gerações tenham mais qualidade de vida, vereador. Obrigado, vereador Ailton. Então, eu queria, já encerrando aqui a reunião, agradecer a presença do vereador Ailton da Farmácia, do Marcelo Coelho, do Movimento Minha Campinas, da Cláudia Oliveira, também do Minha Campinas, da Maria Celeste Piva, do Fórum Municipal de Economia Solidária, do Carlos Alexandre, né, da Câmara Técnica do Condema e presidente da Federação dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Hein? Poderoso. E da Emília... Professora Emília Rutkovski, sempre presente, uma ambientalista de carteirinha. Assim, aprendi muito com ela nessa trajetória e nesses encontros. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de colaborar. E com a Bruna Snedese, assessora do vereador Rubens Gás, que veio aqui representando o vereador. Eu acho que o debate foi bastante interessante, muita informação. Você que está em casa certamente deve ter aprendido muito, né? E reveja aí seus hábitos, vamos ajudar também. Vamos gerar menos resíduo, né? Contribuir com o meio ambiente, com a natureza. Então, às 16h01, eu encerro essa reunião da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas. Boa tarde a todos. Bem, nós estamos aqui depois do encerramento da reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, aqui da Câmara de Campinas, que tem a presidência do vereador Luiz Rossini. Hoje nós tivemos 3 assuntos, mas a reunião girou em torno do problema dos canudinhos de plástico, que, como disse a professora Emília, é só um símbolo, porque são muitos os produtos, né? O que fica dessa reunião? O que dá para a gente? Qual o próximo passo nosso? Não, primeiro, com relação ao projeto do vereador Rubem Gás, né, que quer proibir a utilização de canudos plásticos em bares, restaurantes, ambulantes, surgiram algumas contribuições importantes para aprimorar, obviamente, a proposta. E, como a professora Emília disse, a questão do canudinho é simbólica, na verdade, porque nós temos que ter uma preocupação com a geração de resíduos e o que fazer com os resíduos gerados, né, no município. Porque muitos desses resíduos que não são recicláveis acabam indo para os aterros, muitas vezes lixões, indo para os rios, para os mares e trazendo consequências não só de poluir a água, mas também comprometer a vida da fauna aquática e marinha, né? Então, a partir dessa discussão, nós queremos alargar essa consciência da importância de dar o tratamento adequado para os resíduos e ficou, inclusive, sugestões para a gente rever algumas práticas na própria Câmara,
utilizando material que efetivamente possa ser, que é biodegradável, né, ser utilizado, e a Câmara também dá a nossa contribuição. Então, a partir disso, nós vamos rever algumas coisas e tentar dar a nossa contribuição, um exemplo, né, de que é possível, sim, melhorar assim, a geração de resíduos e não comprometer tanto o meio ambiente. Bom, tivemos também outros 2 projetos, mas que foi só para dar uma opinião, como emitiu parecer, né? Que é um projeto seu, que proíbe o uso de herbicidas e agrotóxicos para a capina química em áreas públicas e privadas na zona urbana de Campinas. Isso ainda vem à discussão, né? Sim, agora com o parecer, o projeto ele pode tramitar e ir para a pauta. Na verdade, nós estamos fazendo alguma coisa que a própria Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomendou, porque não há nenhum produto de agrotóxico autorizado para uso urbano, né? Então, as pessoas, as comerciantes e até prefeituras têm feito uma utilização indevida desse tipo de produto para capinação no perímetro urbano. Isso contamina o solo, contamina o lençol freático e muitas vezes pode gerar problemas de saúde para a população, além de afetar a vida animal, a fauna. Então, nós queremos que Campinas cumpra a sua parte, dê o exemplo e que a gente possa proibir o uso desses agrotóxicos para fazer esse tipo de capinação, que pode facilitar, em parte, né, diminuir o serviço, mas que traz um dano muito grande para a natureza, para o meio ambiente e risco à saúde pública. E mais um projeto, que esse é do Executivo, né? Você também teve um parecer favorável, que são as diretrizes e critérios para a compensação ambiental em Campinas. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Sim. Na verdade, hoje a Prefeitura tem utilizado alguns parâmetros que foram discutidos tecnicamente, muitos, inclusive com o apoio da CETESB, quando o município adquiriu o direito de fazer licenciamento ambiental, ele próprio ser licenciador de empreendimentos, ele trouxe algumas regras já da CETESB para as compensações ambientais, né? Por exemplo, se alguém vai fazer a supressão de alguma árvore, em contrapartida ele tem que plantar um número X de árvore, né? Se ele faz algum movimento de terra, isso tem que ser traduzido tem que ter parâmetros para determinar o tamanho da compensação que ele deve prestar. Essas regras estavam colocadas em forma de portarias e decretos. O próprio Ministério Público orientou no sentido de que isso precisa ser aprovado através de uma lei, para ter uma força de lei, para que essas regras sejam efetivamente cumpridas. Então, a Secretaria do Verde, né, encaminhou a proposta e a Comissão de Meio Ambiente emitiu o parecer favorável. É apenas uma adequação, mas importante, porque você vai ter parâmetros claros, que não são subjetivos, na hora de estabelecer o tamanho das compensações ambientais dos empreendimentos novos e daqueles que de alguma forma já causaram, que estão aí, que tem um passivo ambiental, né? Então isso é importante para a cidade e para o cidadão. Tá certo. Muito obrigada, vereador. Eu é que agradeço. Boa tarde. Bom, nós vamos encerrando por aqui a transmissão dessa reunião da Comissão Permanente do Meio Ambiente aqui da Câmara de Campinas. Como já dissemos, 3 assuntos aqui: os canudinhos plásticos, a proibição do uso de herbicidas e agrotóxicos para a capina urbana, capina química, e as diretrizes e critérios para a compensação ambiental em Campinas. Foram os 3 assuntos tratados na reunião de hoje. Nós gostaríamos de informar também que a reunião na íntegra vai estar disponível no nosso canal no YouTube, o canal da TV Câmara Campinas no YouTube. E você pode, se não deu para acompanhar no total, pode acompanhar aí no canal do YouTube, fica à disposição a partir de amanhã, já vai estar no nosso canal no YouTube. Queremos agradecer a sua companhia e convidar para continuar acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Uma boa tarde. TV Câmara Campinas.